Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a este canal. Esse canal que tem o intuito, a finalidade de promover conhecimento, de trazer conhecimento, de a gente aprender juntos, de a gente falar sobre coisas que não se ouve falar em qualquer lugar, não se ouve falar, qualquer pessoa conversa sobre isso. Então eu tenho muitas coisas que eu quero falar aqui nesse canal, tem muitas coisas que eu posso dizer para vocês que é uma intuição divina que tem vindo para mim. E o que eu quero fazer nesse primeiro vídeo, nesse vídeo introdutório, é explicar para vocês o porquê deste canal, qual que é a intenção maior dele e o que a gente vai falar aqui nesse canal, né? Esse canal que já começa polêmico pelo nome, né? Deus não tem religião. Isso é algo que já me vem também já de algum tempo. Que religião e Deus são duas coisas apartadas, religião e espiritualidade são duas coisas apartadas, mas é algo que a gente vai falar ainda muito aqui no canal. Esse é só um vídeo introdutório. Mas eu quero contar rapidamente como que surgiu a ideia de abrir esse canal, de montar esse canal, o porquê desse canal. Eu nasci num lar católico e até os meus 30 anos de idade eu me considerava um católico, embora não um praticante. Em 2015, eu, minha esposa, minha família, a gente se batizou numa igreja evangélica. Nessa igreja a gente ficou por cerca de 5 anos. Era uma igreja com uma doutrina muito rígida, muito rigorosa, enfim, vários dogmas, várias regras, etc. E na pandemia a gente saiu dessa igreja, depois nós passamos por alguns outros lugares. E quando você começa a ir em determinados lugares e começa a aprender muitas coisas, determinadas coisas que você ouve já não faz mais sentido. Você já não consegue acreditar em tudo aquilo que você ouve. Então, é como Einstein falava, né? Que quando a sua mente se expande, ela não retorna ao tamanho original. Ou seja, quando você adquire um conhecimento, você já não é qualquer coisa que te falam que você vai aceitar assim, né? Como uma verdade absoluta. E eu sempre digo que a verdade absoluta ela não existe. A gente está sempre em transformação, a gente está sempre em evolução. E o que é verdade hoje pra gente, amanhã pode não ser mais. Então a primeira coisa que eu quero falar aqui pra vocês é: abram a mente de vocês. Você que está assistindo esse vídeo, abra sua mente. Não tenha tudo como uma verdade absoluta que você teve até hoje, porque amanhã você pode ter uma outra mente. E aquilo que era verdade já nem é tão verdade mais. Ou mudou, enfim, os conceitos mudam, as coisas mudam. A gente vai aprendendo coisas e vai expandindo a mente. Então, esses dias atrás, na verdade esse vídeo que eu estou fazendo hoje, já era para eu ter feito há alguns dias. Eu fui procrastinando, deixando para depois. E alguns dias atrás eu já, na verdade, de uns meses para cá, eu já venho buscando assim uma intimidade maior com Deus. Já venho buscando uma conexão maior com Deus, que eu acho que esse é o maior ponto. É a gente procurar ter essa intimidade com Deus e não ter uma religiosidade. Como eu disse, eu vou falar isso em outros vídeos, mas por agora, de um tempo para cá eu venho buscando essa intimidade com Deus, e quanto mais eu busco essa intimidade, parece que mais eu consigo acessar Deus de uma forma totalmente não religiosa. E quando eu falo de uma forma não religiosa, é sem regras, entende? É você acessar Deus sem regra, mas sem ter... Não, tem que ser desse jeito, tem que ser assim, tem que ser assado. Não tem que ser nada. Deus está acessível para qualquer um. O que a gente precisa é querer acessar Deus, entende? É querer ter essa intimidade com Deus. E o que é intimidade? Como que a gente é íntimo de alguém? Imagina, como que você se torna íntimo de uma pessoa? Não é tendo convívio com ela? Não é tendo contato com ela? Pois é assim que você cria intimidade com Deus. E nessa minha busca por intimidade com Deus, eu todos os dias praticamente não, hoje eu posso dizer que nos últimos meses aí, todos os dias eu converso com Deus. De uma forma totalmente sem regra, sem
rituais, sem, sabe? Simplesmente onde eu estou, eu converso com Deus. Deus ouve o que a gente pensa, a gente precisa ficar falando. Você pode falar, óbvio, mas você pode conversar com Deus a hora que você quiser e onde você quiser. Esse é o ponto. E numa dessas conversas que eu tive com Deus, eu comecei a refletir sobre coisas que eu passei, principalmente nessa igreja que eu falei que a gente ficou 5 anos. E me veio algumas reflexões. Será que eu fugi de algo? Será que eu tinha um chamado lá e eu fugi desse chamado? Ou será que eu ainda estou fugindo desse chamado? Porque eu ouvi muitas coisas quando eu ainda estava nessa igreja que me direcionavam para um chamado. E de repente eu saí de lá. Então eu me peguei pensando, será que eu fugi de um chamado que Deus tem para mim? Será que eu não tenho um propósito que Deus colocou na minha vida e eu não estou cumprindo esse propósito? Então eu tive uma conversa com Deus, uma conversa bem séria com Deus. E eu falei para Deus assim, olha Deus, eu vou fazer algo que se esse é o meu chamado, esse vai ser o meu primeiro passo. Porque a gente ouve muito assim, né? Dá um passo que Deus coloca o chão, não é assim que a gente ouve? Pois esse vídeo é o passo que eu estou dando. Não só esse vídeo. Esse é só o primeiro vídeo. Esse canal é o passo que eu estou dando. Então, se Deus tem algo para fazer na minha vida, ou através de mim, ou que eu tenho um propósito para cumprir, espiritual nessa terra, que eu acredito que todos nós temos, tá? Eu acredito que todos nós temos um propósito espiritual para cumprir nessa terra, porque a gente não vive sozinho. Então eu pensei, eu vou fazer algo. E eu falei para Deus, eu vou fazer um canal e eu vou começar a falar muitas das coisas que me vêm na mente, que me vêm nesses momentos de intimidade com Deus, esses momentos de conversa, de oração, de reza, seja lá como você chama esses momentos, não importa. São só palavras, entende? São só nomes que cada um chama de uma forma. E cada religião, por isso que eu falo de religiosidade, cada religião tem a sua forma de se conectar com Deus. Então, nesse momento que eu tive essa conversa com Deus, eu falei que eu ia fazer isso. É que se Ele tem realmente algo, se realmente tem algum propósito para mim nesse sentido, que isso aqui vai prosperar. Então esse é só um vídeo introdutório, só explicando, né, o porquê desse canal, como que me veio a ideia de fazer esse canal, o nome do canal, enfim. Eu estou buscando tudo fazer da forma como eu entendo que Deus quer que eu faça. Então, todas as segundas-feiras, esse foi o meu propósito, eu me comprometi a isso, todas as segundas-feiras, colocar um vídeo aqui falando sobre espiritualidade, sobre conexão com Deus, sobre intimidade com Deus, sem religiosidade. Então, se você está assistindo esse vídeo, se você está, por um acaso, veio parar aqui nesse canal, e você é muito religioso, você está dentro de um sistema religioso que é muito, principalmente esses que são mais, tem uma doutrina muito pesada, sabe? Que tem algo assim, que tem um fardo muito pesado, sabe? Talvez algumas coisas que eu falo aqui não vão te agradar. E talvez você nem fique nesse canal e tá tudo bem. Tá tudo certo. Tudo tem a hora. Tudo tem um momento. A própria palavra, né? A própria Bíblia fala que há um tempo determinado para todas as coisas. Não tenho intenção aqui de ter milhões de seguidores ou de pessoas, mas se eu conseguir, através das mensagens que Deus tem me dado, que eu tenho carregado, a impactar uma pessoa, duas, para mim, Rafael, já vai ser suficiente. Agora, se Deus quer que eu impacte mais pessoas, aí eu tenho certeza que Ele vai mover as coisas para que isso aconteça. Então, essa é a intenção desse canal, a gente falar sobre falar sobre espiritualidade sem religiosidade, falar sobre essa liberdade que a gente tem como filhos e filhas de Deus, como criaturas de Deus, falar sobre coisas polêmicas, por exemplo, céu e inferno, sobre Deus e o diabo, sobre
sobre Jesus e outros grandes mestres que já existiram. Falar inclusive sobre algumas regras e doutrinas religiosas, enfim, eu não vou ter pudor nenhum em falar no que precisar ser falado aqui, tá bom? Então, se você se identifica com isso, se você quer ouvir coisas que podem te trazer um conhecimento, ouvir coisas que podem expandir a sua mente, não que eu seja um sábio, mas aqui nós vamos aprender juntos. Se você está disposto a isso, se você tem... Eu falo que a dúvida, ela é a porta do conhecimento. Ela é a chave que abre a porta para o conhecimento. E de repente você está num sistema religioso que você não pode duvidar de absolutamente nada. Como que você vai aprender? Onde que fica aquele versículo que está escrito lá em João 8:32 ou 36? Vocês me desculpem que eu sou ruim de gravar os versículos, mas eu sei que está lá em João, que fala assim: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Onde que está a verdade neste versículo, se quando você está num sistema religioso você não pode duvidar de nada? Não é duvidar, a dúvida não é que você não acredita, a dúvida é que você quer entender aquilo. Mas você não pode duvidar, você não pode querer entender como que fica esse versículo. E conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Então aqui nesse canal a gente está para cumprir este versículo. E conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Agora eu te pergunto, quem é a verdade? Quem tem a verdade? Quem criou a sabedoria? Onde a sabedoria estava quando os mundos foram criados? Quando os planetas, o sistema solar, quando tudo foi criado? Então, se a sabedoria é Deus, se a sabedoria está em Deus e que Deus é a fonte de todo conhecimento, a gente tem que buscar Ele para poder obter as respostas. E eu posso te garantir, por tudo que eu tenho vivido nos últimos dias e meses, todas as respostas de que você tem dúvidas, você vai encontrar. Não vai ser em mim, vai ser em Deus. E a gente vai falar muito sobre isso aqui. Então, seja muito bem-vindo a este canal. Esse é o vídeo, só um vídeo introdutório. E já se inscreve, ativa o sininho, porque toda segunda-feira eu vou trazer algum vídeo aqui para a gente refletir, para a gente conhecer, para a gente questionar e para a gente buscar respostas. Afinal de contas, uma das coisas também que está escrito na Bíblia é que a glória de Deus é encobrir as coisas e a glória dos homens é descobri-las. Então, se esse é o andamento das coisas, Deus encobriu as coisas para que a gente possa descobrir, a gente só descobre se a gente perguntar. E quem pergunta, acha a resposta. Quem bate, a porta abre. Quem procura, encontra. Então fique aqui comigo, seja muito bem-vindo e até o próximo vídeo.